é, por algumas estratégias, né? Como, né? Nunca foi problema ter tatuagens, mas as minhas tatuagens têm preço e tem peso, né? De fato, né? São tatuagens que combinam com o meu estilo, que não se entrega a sensibilidade pequena. Eu me tornei durante muito tempo volumosamente forte. Não sou assim agora em termos de máximas de hipertrofia e eu, né, coloquei questionamentos de coisas que se tornaram incógnitas sociais, são jogadas para lá e para cá, né? Entra num lugar uma coisa, né? É aceito ou não é aceito? Quando a gente for colocar a crucificação como efeitualidade de um milagre comprovado, não significa acreditado em tempo. Como colocar C/DC antes de Cristo, depois de Cristo, a quem entendesse Cristo, a revelação de Maria, fazer comércio em cima de coisas com incompetência absoluta, né? Num divisor de águas, o que acreditou ser depois de Cristo, utilizando o termo de Cristo, o que vira entre pauta e de volta de Jesus e anteceder que se a eternidade e a crença na revelação e religião de fato tivesse feito, além de ladroagem, alguns castigos de morte, alguns fracassos que só implicavam em roubalheira e ambições para que se tornassem Deus, não acreditando Deus ou se impostando como se não fossem povo de Deus, ainda que há passagens assim ou assadas, se a gente for olhar o que são apócrifos, a quem considerar ganhar nomes de apóstolos que na maioria das vezes, num dado momento, uma coisa te convence, a ponto de um fator de conversão, de se tornar um testemunho, não necessariamente é um fator original para se tornar segundo fulano. Por exemplo, né? Utilizar o termo referência bibliográfica não significa, ei, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Utilizar o termo referência bibliográfica não significa falar na Bíblia. Assim fica colocado, ou fica vago, sobre o que são históricos de vidas entre obedecer regras, não ser negligente, não ser cúmplice, ser ativo e não ser julgado indevidamente. Quem acompanha a totalidade de uma vida tem que parar a própria vida para entender a vida do outro. Se tornar testemunha e dizer, esse se torna o líder, é maior do que eu. Entre voltar a um tem que morrer, um tem que viver. Onde está o erro do um? De se tornar errante, entre arbítrios o fruto, tem tanto não consegue controlar, quando a maioria das pessoas usa um termo, nem Deus conseguiu, e entregou o próprio filho a quem justifique, né? Colocar para milagrar, apresentar coisas inatingíveis em tempo corrente, quando num dado momento fala criações inferiores são para subsistencializar as relações de alimento, eu coloco como relações heterotrofíveis de subsistência para gerar trabalho. O que isso implica, né? Deus existem outros deuses, também conquista ou ganha impostação de se tornar Deus mais alto, como também ir e voltar em planos mais baixos, que alguns colocam que o corpo é o castigo, é o fracasso da alma, é o que morre e a outra coisa fica. Quando categorizaram, né, divinizar, despaganizar, desprofanar, divinizar, porque, né, se tornar santo, mas se tornar dono, não usufruir como trabalho, como acumulam dinheiro, né? Não conhecem o sexo, não entendem o sexo, não praticam o sexo. Questões sobre o que é o limite da inatingibilidade. Coloquei alguns pontos aqui sobre revogabilidade como irrevogabilidade, inafiançabilidade, né? Que é emergencialidade, né? Emergencial e emergente, né? O que é aleatoriedade? Dizer que os pilares
né, monoteístas podem ser escolhidos por filhos e não necessariamente onde está o erro. Sobre o que apontam deuses maiores monoteístas, como apontam que um para um, ninguém vive muito tempo, vive o sexo só para um. O monoteísmo é de sexo ultrapassado, só de frente, papai e mamãe. Gere filhos sem saber, saiba, e gere poucos filhos sabendo e não necessariamente. A vida é uma constante construção, todo mundo é um 24, né? Como um filho e uma filha beijando na boca de um pai e de um filho, e não necessariamente beijando na boca, e por vezes são molestados indevidamente. Como transferir e conhecer o tempo deles subsistenciarem, canalizarem as verdades sexuais e a desenvoltura, que num dado momento é dividido. Se você colocar a quem virou coragem ou apontado como fracassado, Freud, ou entre a quem categorizar psicologia como sexologia, né? Psiquiatria, a psiquiatria é de doido, psicologia ameniza, sexologia é uma perversão, né? Que colocaram como etiqueta e não etiqueta perante entender o momento. Os instintos, ainda que eles aconteçam num dado momento, se você não toca o seu corpo, técnicas tais de sexualidades tardias, entenda o prazer da sutra, entenda o cérebro, orgasmo sem se tocar, blá, 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 blá. A quem atribuir e colocar que um corpo sagrado não entende e como alguns princípios são explorados, de dizer até onde vai a paranormalidade, até onde, a quem traduziu autista. Ele fala sozinho, ele tem outras genialidades, ele conversa mais que um Deus com os outros, não necessariamente. Quando dizer quem enxerga sendo cego, até onde reverter algumas coisas, o milagre de escutar, haja escuta a tamanhas distâncias, através de satélites, e se não tiver o corpo que comprova, ou é o demônio, ou não é o corpo, ou não tem o ET. Então, para você atingir as máximas das inteligências, você tem que dizer, isso veio de mim, sem eu ir em referências bibliográficas, mas eu precisava da arte, da educação ou de comunicar. O que é entre silencioso, entre instintos repetitivos, você pela fome, pela necessidade da busca, que efetiva um valor comunicativo que se traduz em tempo do outro, para falar anos-luz, etiquetaram de botar no cu do outro, em algum momento vai tomar no cu, é bom ou não é? Vai tomar no cu, é bom ou não é? Né? Num dado momento dói, num dado momento não dói, começa pela frente, é mais barato, é mais caro. Situações muito minuciosas que eu categorizo entre fase oral, fase genital e fase anal. Uns são impulsionados para garantir o comércio da virgindade, já nascida na bunda, ou ofereceu impulsionados que façam sobre mercadorização descabida em muitos lugares, que são lavagem de dinheiro, fingem religião. Isso está no mundo moderno das liberdades e democracias, como nos mundos fechados, que precisam de sustentabilidade, que se tornam por vezes incompatíveis. Mulher não sai de casa, tem 50 mil filhos, homens entre homens, racista sempre, o que sobra a mulher, o que acata as conveniências, que num dado momento todos têm que estar em trabalho e sai mais caro na folha de quem? Um joga a culpa no ocidental, um joga a culpa no oriental, mas em regime fechado a coisa tem caído sobre as Américas, onde está o problema da Europa, onde está o problema do Brasil. Então eu sou muito minuciosa e muito categórica, eu sou absurdamente inteligente, provavelmente eu nunca estou falando sozinho, eu estou sempre gravando um trabalho que é absurdamente extenso e que as pessoas largam em aberto e não finalizam uma vida inteira. Eu pontuo o que é modernidade entre referência bibliográfica, entre alturas máximas, profundidades máximas, lateralidades máximas, Oriente, Ocidente, Norte e Sul, e verdades que num dado momento você tem que questionar. O que é abdução? De onde viemos, para onde vamos? Como categorizamos a criação do número 1? Primeiro tem que ter o autocriado. Quando se tornam observáveis e intertocantes. O que é imagem? O que ficou destituído como tira a imagem, bota a imagem, sobre os valores que consagram a verdade, dos pilares revelatórios do criacionismo. A luz de Maria, a Maria não é apenas uma corredentora. Entre ida e volta de Jesus, é a mulher que se consagra como deusa,
como agente da Santíssima Trindade que demonstrou as relações sociais, de ter um filho pela pureza não significa debilidade, deficiência, capacidade de não entender o sexo, e teve dentro da própria casa uma obediência perante proclamar o Evangelho de Jesus Cristo antecipadamente e ter filhos diante o sexo para ter o corpo como uma própria amostrologia de casar com um homem que deveria ser revelado a ele e aprender a ter devoção. Seja Maria no dia de hoje, seja José no dia de hoje, como de fato revelam reis e papas, revelam mesmo pelo corpo, sem uma barriga. Todos são convidados a questionar o milagre e a revelação antecedente de filhos, como mal copiam filhos e não sabem quem são os filhos. Muitos fazem filhos com todo o sexo mais livre possível, até que ponto parecem clones, pelo olho cultivam encaixar um modelo padrão de tanto olhar, de tanto invejar, ganharam condição de comer, criar relações heterotróficas de simbiose entre instituições, mas parece que pouquíssimos revelam o valor da Santíssima Trindade, e isso não é para ser destituído, ainda que possa ser comparado à Igreja, não é para ser distorcida entre ateus, ou ganham inteligências maiores para destituírem a Igreja, né? O que vira ateu indevido, religioso indevido? E quando eu coloquei o que é o sagrado feminino, ou quando veio o filme O Código da Vinci, ou algumas condições que se tornaram comparativas no meu tempo histórico, eu quis ter o símbolo da mulher, porque eu sou mulher, e até que ponto os símbolos têm representatividades maiores, e até que ponto entre músculos, cabelos curtos, nunca existiu problema algum de mulheres se apaixonarem por mim e se declararem, mas eu nunca me apaixonei por nenhuma. Eu acho que me entender mulher versátil, a colocar em pauta. Nossa, hoje eu tô forte demais para ir naquela festa. Eu perco o status daquela festa, igreja é tudo. Aí se eu for na igreja, alguém vai falar mal de mim? Mas quem são eles embaixo da batina? E entre escancaramentos totais perante a mulher. Coloquei tudo, muita coisa em pauta. A minha genialidade trouxe status futuríveis de entender o verbo. Então por que Deus permitiu isso errado, né? Presente, passado e futuro, genialidade, eu me declarei como uma pessoa que conheceu as verdades. Eu entrei como professora de educação física, uma pessoa criada num ambiente católico, e para entender, nunca apontada como gênio, não teve nenhuma pessoa que abria os meus cadernos, ainda que vigiava a minha disciplina e queria que eu estudasse. Esse tipo de conversa nunca existiu dentro da minha casa, entre os meus pais, irmãos, tios. Eu sou de família europeia, tem cruzamento de português, alemão e espanhol. Tem muitos de esquerda literalmente, né? O que é o destro, o que é o sinistro, o que são especulações perante funcionabilidade corporal que atinge as máximas sem estourar o cérebro, com QI tão alto e não necessariamente que sabe otimizar num mundo hipertrofível, que eu passei a explorar isso, entendendo as máximas dos campos atléticos, vivendo tudo, pagando tudo sozinha, aparentemente uma mulher comum, e nunca uma mulher comum, que sempre teve a procura de um amor que entendesse isso com independência absoluta. Eu nunca explorei ninguém. No mínimo, pagar metade ou ajudar um fudido que precisou, no final das contas, ser chamado de fudido, né? Então eu entendi o valor do meu trabalho, o quanto que eu contribuía em tudo. Então não tem esse negócio, só ficou fulano porque queria dar o golpe disso. Não tem isso não. Não tem isso em nenhum momento da vida. E se num momento você é destituído das suas condições de liberdade, você se fecha e reconhece o verdadeiro celibato e o sagrado, depois de conhecer o amor e o sexo e vir colocar em pauta a ida e a volta de Jesus, os paradigmas como paradoxos da crucificação e da ressurreição. Então eu adquiri castas de graus inteligentes, que uns apontam, isso é do demônio, isso é disso, isso é daquilo, antes de qualquer protesto e perante a ortodoxalidade que faça caber. Porque em algum momento, se tanto fizer e aqui fechar as portas, vai surgir aquele falando que as portas da igreja não são para qualquer um, ou quando as portas estão abertas é para fazer todo tipo de baderna. Nem sempre é convite de fato. Quando a saturação contra a Santíssima Trindade entre ida e volta de Jesus, e que entenderam como agente perpetuativo, que é você questionar o que é um ativo e um passivo entre todas as condições de fardo, que é uma uniformidade, uma distributiva de salário, transferência de herança,
que não se faça decadência civilizatória como fracasso, como morte baixa de expectativa de vida, o que é revogar ou não entender a linearidade flexível da revogabilidade dentro de princípios sérios, que são regras básicas que não podem ser abaladas, mas que te permite, como o próprio corpo, o que é dicotomia e a dicotomia. Protocolarizar, departamentar dentro de um único governo criacionista que ninguém consegue roubar. Ah, morre e não consegue levar, mas como se você está no mesmo lugar? A quem justifique dimensão e atalho? Usufruto e arbítrio têm um convite constante e entre mandamentos, pecados, princípios capitais. Quem somos entre utilizar o corpo para voltar atrás e não matar o filho dos outros, né? E quando te matam constantemente, entre risos e não risos, existem várias formas de matar, mas existem verdades substanciais que, se você sabe observar, quando tocar, para garantir que confie em você e que você tenha deslocamento perante conhecer popularidades, gravidades que se fazem com xingamento, culpa, ó, você tá tomando soco na casa do caralho. Tem algumas etiquetas que o buraco não deixa de ser buraco. Então, entre psicologia para psicologia, eu provavelmente domino arte paranormal como ninguém. Em algum momento poderia ter sido apontada bipolar, autista. Eu sei driblar tudo isso. Eu não tenho ranger de dentes, eu não tenho loucura sozinha. E eu também cago e ando para quem atribua quando eu vejo que a revelação é um fator real. E ele convida, mesmo que nem seus pais vivam isso, nem seus irmãos e nem ninguém. Então a igreja me convidou a nascer como uma pessoa comum, entender qual era o palco da igreja da minha casa. Eu não sou uma professora de educação física comum. Eu tenho individualidade de personal trainer, de professora, de pedagoga, de ministeriadora. Eu estudo e eu atuo perante regimes governamentais. Eu já tive vários tratados de gravar mais de 10 mil vídeos. Fora conceituar, isso entre prática de pagar conta, desbravar mercado sem piso de salário, com hipertrofia na cabeça que implica você buscar tá entre a morte e vida ou tá como se fosse uma mulher bomba. O que é baixar um percentual de gordura e limpar todo o corpo? Quem tem culpa para isso? Viver no relacionamento, questionar a cama, questionar a casa, o regime, a dieta, o dia que se soltar assim você tem que comer tudo, você tem dinheiro naquele dia, você fez por onde? Como uma coisa te chama a entender, viver com sobrados, com farturas, com simplicidade num mundo tão caro, ou enxugue de um lado e entenda onde a verdade está. Então eu ganhei a modernidade, e o milagre e a alquimização para colocar em pauta o que é um teletransporte natural, que é verbo gerundificação entre ida e volta de Jesus como pilar de grau máximo. Então fica percebido que a suástica era princípio de paz. Eu trabalhei com a minha competência, quando sujaram o meu nome, o que é precisar ter o nome sujo, para que não joguem culpa nas suas costas. Eu sou uma pessoa que, pela lógica, não era para pagar imposto nenhum. Eu não tenho que pagar CREF, eu não tenho problema eu questiono corrupção e entendo que alguns têm que fazer para superar a miséria. E é corrupção para quem veja. Ser rico não é sinônimo de roubo, ser pobre não é sinônimo de empoderamento. O seu capital corporal implica, né? Mas implica em ser inteligente e fazer o trabalho acontecer de alguma forma. No mínimo entender o mínimo de um salário mínimo, ou quando o salário mínimo já não é o bolso de mais ninguém, e o que é que está de errado perante toda a globalização e globalizar o monoteísmo de forma não pejorativizada. Se um morre, quem é que fica? Um regime ou vários regimes tem que ter multidepartamentalizações, como um canal de TV tem que controlar as verdades a serem faladas, e ele tem que atender todas as verdades. Outros canais são buscados quando a coisa não é bem determinada e traz a verdade de forma direta. As pessoas querem ver prática, querem ver teoria, querem amenizar o conhecimento teórico com conhecimento recreativo, senão todo mundo pira, né? E é possível não enjoar de ver o mesmo rosto e não necessariamente. As pessoas, você entrar na cama delas não estando na cama delas, ou o que se torna condição participativa de aliançar ou propor consagração de forma respeituosa, ou mesmo falar das condições minuciosas que hoje se tornam o que é um kit geral perante verdades. Num dado momento a coisa satura,
acha um buraco, do outro lado mesmo você ultrapassa o buraco. Se você não está naquele corpo, você sente o que ela representa. Quando a gente fala, a gente tem que categorizar alguns problemas sociais. Não pode passar a mão na cabeça quando problemas sociais existem. Infanticídio, feminicídio, crime na putaria da cama e no golpe de quem quer dar o golpe é quem justifique quando o sexo acaba por um terceiro que não está praticando e está tendo que pagar a conta, que não tem nada a ver com isso, racionalizar as coisas e se tornar impessoais. As pessoas dependem de ser menos porca sobre algumas condições de limparem a própria bunda e meterem o nariz onde são chamados, que é a inteligência e as necessidades das inteligências para você administrar um campo hipertrófico e fazer custear isso, perante a harmonização estética, construção de casa, deslocamento, criar filhos, criar família, até isso como um fardo de você buscar o sagrado, pagar tudo sozinha, é muito mais caro do que estar em bandos e não justifica que quem faz família a qualquer modo tem que destituir e impor obrigação a quem eles acham que não tem. Quando a Santíssima Trindade convida você a entender a molécula irredutível e você ter que se aproximar do que é um Espírito Santo agudo e crônico, o Deus macho, o lado fêmea, uma consagração de você entender transferir a filhos para que eles não sejam incompetentes perante o sagrado masculino e feminino e mesmo terem, esse é homem, que é particularidade de homem, que um homem não vai acatar para que se torna incompatível a determinado grupo, e o que é a compatibilidade mínima de obedecer à fé, de não matarás, mas quando Deus de fato põe a mão perante usar a temperatura, usar os fatores das máximas, das propriedades fundamentais que elementarizam a criação maior, água, fogo, terra e ar, para que depois você renasça e dizer, isso foi projetado antes do homem, homem e mulher. O que implica obediência? O que te convida a pilares maiores? De trazer inéditas sobre a Santíssima Trindade, porque a Santíssima Trindade, ela é uma molécula viva sobre um infinitivo espacial de lugares que alguns podem ter a plenitude do sexo, acreditam-se que no céu ou na eternidade não precisa ter sexo, porque a guerra do sexo muitas vezes profana, antes de atribuir valor impar, tem que entender o valor individual, que você não usa o outro para violentar. Brincadeiras e algumas práticas que ocultam você conhecer a verdade do sexo nu, viraram uma porcosidade tenebrosa. Você só sabe transar se tiver uma algema e uma arma. Quando a arma e a algema chegam a problema, quem sai com o bolso cheio? Militares, os fetiches de algumas fantasias. Fantasias têm limite e o tempo todo nós temos que colocar o que são as relações duráveis e não duráveis perante os fracassos da cama que ficam embutidos, que não necessariamente você tem que brincar. Só que quando a infidelidade chega e destitui aquele largou aquela, porque olha como era linda e agora ela tá gorda. É justo tomar chifre. Aquela nem é tão bonita assim. Fala a outra mais feia ainda. Fala o viado, fala a puta, é culpa do viado. Não, eu sou viado, mas não tem nada a ver com isso. Eu assumi meu marido e vocês botam os filhos de vocês como miseráveis na rua quando vocês não resolvem o problema da cama de vocês. Mais fácil jogar na rua e não colocar dentro de casa. Quem é que paga? Qual desconhecido mais estupro? Então você tem que colocar o que é o poder do controle serial, que não seja serial killer do mal. Quem é o vilão, quem é o mocinho? Somos estimuladas às máximas de cobaiar e num dado momento, quando a coisa está pronta, alguém roubar de você e falsear. Ser apontado como um fator científico, seja laico, seja ortodoxo. Mas o que é o sagrado na sua casa? A quem atribuir verdade religiosa em tempos de tratos? A igreja não precisava de ser aliançada por fracassados, golpistas, e atribuiu quem é o leigo, quem é João Batista perante Jesus num tempo corrente, que Jesus ele era um homem humilde, ele não fez o ato político que se esperava, ele não fez o que o Pai mandou, ele tinha que descer, sentir a dor, ser crucificado para entender que o Deus maior já teria sido crucificado, ou o Filho não teria. Quem mata o Filho, mata o Pai, mata a Mãe, mata o poder do Espírito Santo de perpetuar. Como tem que nascer ser celibatário e ser escravo de um bando de bandoleiro? Se todos ao mesmo tempo limpam a própria bunda, no mínimo seus filhos não estão jogados na rua, não exploram outros filhos. Muitas vezes a gente fala, faz com o filho dos outros e não faz com os filhos. Existe uma venda de dizer que até que ponto isso era fingidamente não entendido num tempo, era tudo bicho, não saiu de 4, vem fingir bípede, mas na cama. Há quem justifique ninguém é de ninguém nas 4 paredes.
A quem julgar? A quem apontar a heterossexual? A quem apontar a minoria? A quem a igreja transferir herança, etiquetar, mas no fundo eles fazem aquilo, uma coisa e pregam outra completamente diferente. Quem toma no cu? Fecha a frente, subsistencia valores para que o sexo se faça mais rentável, medicinas, ressurreições horríveis, valor de remédio para que pílula do dia seguinte. Quem conhece o seu ciclo, quem respeita o não do homem e da mulher, esse pagou, sobe em cima da mulher todo dia como um mercado, se todo dia não acontecer. E a sociedade cobra, cadê o filho? Você quer sustentar? Sim, mas você não faz filho por causa de quê? Deve ser culpa disso, deve ser culpa daquilo, deve ser culpa do seu cu que eu tenho que limpar, que tá enchendo a porra do meu saco. Que a minha atividade cerebral é assim, o assado, você não tá entendendo que eu tô transferindo fé, mesmo não impostando a fé? Então as pessoas têm, quem faz tem que falar, tem que mostrar quanto custa. Então eu tenho isso daqui como Vinci, que é o código da Vinci, quando na Santa Ceia, gênios considerados não acreditados, são sempre acreditados só quando mortos, viram pilares e viram lixo cósmico, porque se não decidem que é ateu, o que é ser religioso? O que é um regime político? Fica uma jogatina de saturações que não acabam com a miséria, não valorizam o intelectual, e eu me desbravei com situações bem diferentes e resolvi colocar o sagrado do feminino como valor muito mais religioso do que se pensa, e eu atribuí 20, porque tem condições muito que foram proibidas perante a igreja, mas que colocam em pauta, vamos ser ateus e não são religiosos certos, porque que o Dan Brown colocou, quando ele colocam algumas cenas, né, o filme não está na internet, quando colocam algumas cenas sobre quem é Deus e quem é homem. Maria Madalena não era prostituta, assim já fizeram com Maria. Você coloca na condição de Maria hoje você quer arrumar o maior inimigo. Se a pessoa é infiel e não agrada a Deus, você tatuar o Deus, levando Deus com você e Jesus, é você ter a maior tatuagem que o inimigo não quer. Não precisa ter suástica. Eu com um risco de alemão, eu transitei livre entre mercados totais, edificando a palavra de Deus, etiquetada de fitness, com uma suástica no antebraço. Hoje, por alguma prevenção e por se tornar muito amável a pessoa que se fez mãe, amiga, que me contratou em tempos muito difíceis, ela falou, vamos apagar isso aí. Mas eu ainda tenho a Mein Kampf, né? O livro Minha Luta, que ela é uma luta de Jesus e Maria para colocar o que é o limite da raça pura. Quem foram os judeus? Quem são italianos? O que é uma laica sepulcra? Que ganharam temas de serem monoteístas sem terem uniformidade de homem e mulher. Não ultrapassaram, não são nem de 4, tem uma roubalheira do caralho. Isso tudo cai dentro das academias. Está dentro do Brasil, nós temos temperaturas e explorações. Nós somos um mercado de alta potência. Se não for considerada a maior potência do mundo, por incrível que pareça, que até para ser criminoso organizado, tem que ser inteligente, são golpistas que se desraciam e raciam. Eu coloco tudo isso em pauta. No meu trabalho, para você falar de Santíssima Trindade, você não pode deixar nada de fora. O que é um Espírito Santo vivo? Aliciação, pedofilia, prostituição. Porque isso é prostituição assim? Filmar uma reganhando tendo um parto, não é. Naquele momento o cara tá doido para estuprar alguém, ou tá com sexo, tá ali masturbando para aquilo ali. Quais são os limites do instinto e da verdade de entender? Somos humanos e você educa? E você tem filhos? E você tá aqui? Ali você finge isso, e ali você tá aqui? Como assim você tá aqui? Ah, eu não posso falar quem atira a pedra. Atira a pedra quem tem que manter a igreja. Porque eles te matam o tempo todo. E o não matarás e amar a Deus acima de todas as coisas impõe ultrapassar as verdades. De você sobrar e falar, mas tudo é corrupto, e a quem explique a própria história? Os bons já morreram. Como sobreviver no mercado das desigualdades e acham que sabem um fracasso, acham que sabem um segredo, para na hora que você está bem, com um homem, está bem de corpo, isso, aquilo, ali vão tirar aquilo de você. Você só serve se for até aqui. Se você não for minha competição de mercado, minha profissão é isso, sua profissão não é nada. Eu questiono
alturas, profundidades e largura de profissionais de educação física que não são nem profissionais. Eu não sou simplesmente uma professora de educação física e o meu gabarito é absurdamente alto. Ninguém tem culpa a pagar por ele. Eu utilizei um recurso de fé. Deus me trouxe num dado momento eu tinha uma independência muito grande de poder estudar o dia todo, fazer comida a qualquer modo, fazendo tratados intelectuais absurdamente caros, com fome, abrindo o mercado de trabalho, entendendo o jejum, entendendo a dieta e lidar com o mercado comum, me trouxe como operacionalizar e entender regimes, o que é que falta e o que está velado de miséria, o que algumas funções comuns são etiquetadas, até que ponto escraviza a estética, até que ponto a ruga vem para quem está com a cara no sol e não necessariamente. Carregar anilhas de 25 quilos são muito mais pesadas do que catar latinha. Uns catam a latinha e estupram no final do dia. Uns são deficientes. O que é deficiência aparente e não aparente? Inclusive, que acontece dentro de uma casa a quem você atribui fé. Como ser o pai, ser a mãe do pai, ser a irmã, ser o sexo que não fica enjoado, se aceita gorda, após um pós-cirúrgico, minha mulher vai operar, vamos contratar puta e vamos meter. Leva viado também, que viado é amigo de mulher, faz um swing legal. Olha, eu acompanho coisas, se eu fosse abrir meu bico, mas eu sempre abro meu bico. Quando isso afeta a minha individualidade e os meus custos, eu não meço palavras para arrumar barraco que nem a maior puta e maior viado é capaz de fazer as palavras que eu sou capaz de utilizar, o que eu sou capaz de falar. Bom dia. Bom dia. Precisa de ajuda? Quer ir na garagem? Quer ir na... Não. Tá jóia. Então, princípios de fé e como eu coloquei algumas coisas como um fator. Isso é do Espírito Santo de Deus. Eu vou usar isso daí para colocar em pauta o que é revogável e o que é revogável. O que é o Espírito vivo, o verbo corrente, como que ele opera entre a quem a gente acha que não é ninguém e a quem a gente acha que é muito e às vezes não é nada. E deve ser rebaixado a tanto. Porque ser patrão é problema, ser empregado é problema, passar por cargas, perder um corpo e entrar no mercado comum é um problema muito sério. E eu coloquei em pauta o que as academias, o que é feito dentro das academias e o que é aberto a todos e que não tem coitadinho em lugar nenhum, geralmente não está tendo inocente há muito tempo. E se ele for criado um debilóide, ele vai ser cobrado para que ele seja aliciado, entenda um sexo livre, vá num puteiro antes de fingir que é bem casado com a sua mulherzinha virgem. Ela pode ser virgem, mas você não. Vai lá, castra ela, corta o clitóris dela e come a bunda dela. Onde está o erro? Quem são heterossexuais e homossexuais? Os limites da verdade. Não infiel, a quem causa e efeito leite derramado, quando a aliança, eu sou versátil. Então você não é homem com mulher por causa de quê? E você é versátil e você criminaliza o homossexual por causa de quê? Até que ponto são os limites das casas quando fardos são colocados nas suas costas e quando um corpo com músculo, cabelo curto, destitui muitos e muitas de saltinho inclusive. E a beleza feminina é para ser honrada. Se mulheres gostam de mulher, tem que gostar como mulheres, homens como homens também. Mas isso existe uma guerra tão grave entre passivas e ativas que eles não querem perder. Machismo, mulheres não querem perder feminismo. Se tiverem que pagar igual, muitas vezes nem olham para a cara do outro. E existem muitos interesses que camuflam as verdades das coisas. E eu coloco tudo isso porque para você colocar as verdades no mercado de trabalho, você tem que, ou em princípios de fé que colocam o que está errado. 7 horas ou 7h30. Para você colocar tudo isso dentro de um contexto de regime político, onde Jesus errou? Por que ele não era um ato político? Como assim Deus vira uma elementar que vai e volta como humano? Como entender o sacramento do corpo materializado que precisa de ser humano para entender o sacrifício da telepatia, do teletransporte, da abdução, da transmutação, da ressurreição de Cristo? Em que momento tem outras vidas diferentes e o semelhante vai e volta? Como prepararam para a vida de Jesus e desde que dia ele saiu? E como de fato ele é levado a Deus e já era um Deus? Como pode ser um Deus cego, surdo, que volta como criança já trazendo um radical que era vivido, quando convida você a questionar num corpo gravídico e não gravídico o que é ser Maria,
E o que é ser o Deus como autocriado, independente da relação de Maria, de dois, porque a responsabilidade de dois não é um, mas existe uma unilateralidade, de em que momento é mais fácil entender a responsabilidade da precisão perante a ciência, quando uma pessoa não está grávida, que ela tem que falar por dois quando você isolar uma verdade, em que momento somos um só. Sobre a transcendência, tudo o que comemos, se existem outras vidas e a espiritualidade corrente como uma constante física ou como uma verdade que coloca em pauta o valor da fé até as máximas da ressurreição, sobre o sagrado que é para ser entendido a liberdade do sexo. O que é para ser profanado? Tá pelada, se aquela tá bonita e não é você, te incomoda, então ela é puta? Puta por quê? Maria Madalena é puta? Quem são vocês para falar? E viveram Maria de fato? Maria era uma retardada porque era virgem? Então temos questões muito sérias jogadas todas sobre uma educação que se faça sucateada, que não é sucateada, que não faça considerada e que ainda buscam-se professores como empregados domésticos. Se faltar a escola, vou ficar doido, eu vou ali comer a puta da esquina todo dia, essa vai dar para não sei quem, transa com o viado, transa com não sei o quê, tem coisas que você não acredita. Em lugares, inclusive, que se pagam muito caro, que fazem em sanatórios, em consultórios fechados, muitas vezes tem escândalos tenebrosos, tem psicoses que elas são feitas para nunca serem curadas e viram sexo dentro de vários lugares. Todo mundo tem o direito de se apaixonar e viver, mas o que é o limite do profissionalismo? Sagrado, inclusive. Bom dia. Que é inclusive sacramentado para entender o que são ministérios e Assembleia de Deus. Como fator, não como lavagem de dinheiro e etiquetado de gospel que não são gospel, evangélico que não são evangélico, praticante, o que é o crente, o que é o cristão. Se você não gosta do cristão, então você não vai trabalhar e nem comer do cristão. E nem ser amiga dele. Se você acha que você é autossuficiente, ou vê o que é um bem comum. Ah, o maçom, na casa dele é tudo cheio de demônio, mas eu só vou lá e limpo e acabou. Você não tem nem que entrar para limpar. Você tem que ser maçônico no seu quintal e na sua bunda, para entender os princípios de fé, quando isso coloca a maçonaria do diabo. Olha isso aqui, ó. Eu tenho referencialidade de graus que eu intitulei e que pessoas estiveram, o meu sentido da vida me levou a operacionalizar coisas para guardar comigo e ser uma pessoa literalmente comum, e eu não caía por acaso numa terra de jesuíta, que representa a consagração do Padre Francisco. O que é a guerra de colocar um padre revolucionário que vai desobedecer a igreja? O que é que estão fazendo embaixo da igreja? O que é um bem comum de um papa diferente de um rei, de um pai de família? Que não é normal um bandoleiro, aquele viado não trabalha e eu tenho que ser escravista, ele pode praticar pedofilia e eu não. Mas na cama, a minha mulher novinha, ou eu envelheci, ela não envelheceu, que é um fardo masculino, quando entre músculos você tem que lidar com tudo isso. Seja macho para entrar no reino dos céus, seja mulher para entrar no reino dos céus e limpar o chiqueiro que está aí antes de botar um filho novo na miséria para ser crucificado. É o meu primeiro fator de verdade que me convidou a consagrar e entender quedas. Nunca foi problema. Eu tive destituição de corpo, que nem mulheres grávidas aceitam, não foi problema nenhum. E eu me alavanquei em condições que, mesmo me isolou, eu nunca tive depressão. Eu não falo sozinha. Eu estou sempre operacionalizando um trabalho extenso há muito tempo, que não tem banca, que eu sou a banca, eu banco e eu desbundo e eu mando nele. Porque a revelação desse trabalho depende de operacionalizar. O que é uma tribo? Ou Jesus com poucos apóstolos, eles têm que impostar. Qual é o lado masculino e feminino de 12? Ou de 1 por 1 dentro de cada casa? E eu penso que o sistema celular de operacionalizar a fé a qualquer distância, a pessoa hoje tem que lutar para no mínimo ter um pouco de saber ouvir, respeitar a imagem real de um tempo presente que se faz aí, de volta de Jesus proclamar o evangelho em qualquer corpo. Quem somos perante a imagem daquele tempo? O que é transferido de fato e revelado e escondido e vira segredo para ser revelado quando? Tem alguns segredos que não são revelados porque eles não são acreditados nem em teto de igreja. De bandoleiros que não acabam com a escravidão, são racistas, mas exploram deficientes físicos, pedofilias, porque são crianças que na hora que apontar ela é aleijada, ela é cega, ela é mentirosa. Estoura a bunda, estoura a frente, não engravida, ou engravida se eu quiser cobaiar.
transferir filhos para roubar a herança ou acreditar numa fé comum. Mas, de fato, isso é um fator de fé primeiro? Desde quando esse tipo de corrupção contra corpos que se façam, que possam buscar inatingibilidade, autocriacionismo declarado como inatingível, ainda que estuprem você e pique seu cérebro? Você tem que ter resposta viva. A igreja é viva e tem que operacionalizar com responsabilidade unicanalizada, que testemunhos se façam presentes. Se morreu, ainda que tenha transcendentalidade, os vivos têm que responder e entender o limite do fardo burocrático, que fica impulsionado como lixo cósmico que não atende à diária comum, né? Transferências bonitinhas, evolução, a história, a irmã da geografia, da ciência, da física, da química, da matemática. Quem operaciona? O que isso é custo comum na diária, né? O que é o abstrato do ministério comum? Qual igreja de fato operacionaliza isso? A Santíssima Trindade. Um pouco de mim no meu trabalho.